Olá, neste vídeo vamos falar sobre a estrutura switch case. Esta estrutura condicional, portanto, foi introduzida recentemente com a versão 3.10 da linguagem Python e tem a seguinte sintaxe. Portanto, escrevemos switch, entre parênteses colocamos a variável que vai ser avaliada e depois temos aqui várias opções caso um determinado valor coincida com a variável que está a ser avaliada. Portanto, temos a opção, por exemplo, case valor 1, o valor 2, valor n, até o último, que é o case por defeito. Okay? Portanto, consoante o valor da variável, será executada então a opção. Vamos ver na prática como é que isto funciona. Temos aqui então um exercício, que é escrever um programa que vai ler dois números e que pergunte qual a operação que deseja realizar. A soma, a subtração, multiplicação ou divisão. E depois vai exibir o resultado de cada uma das operações. Pronto, começamos por então importar o módulo sys. Vamos importar o módulo sys para depois podermos utilizar o método exit, que é para quando o utilizador digitar uma operação que é inválida. Vamos fazer o input então do primeiro valor. Fazemos o input do segundo número, respectivamente no valor A, na variável A e na variável B. E depois também temos aqui a opção de qual a operação que queremos realizar. Então o utilizador vai digitar um mais, um menos, um vezes ou a barra de divisão. E depois temos aqui, reparem, a estrutura match, então, case. Então, vamos fazer o match da variável operação. Portanto, consoante a variável operação tiver um determinado valor, ele vai fazer uma respectiva operação. Portanto, temos aqui, então, match operação, dois pontos. Depois pomos case e reparem que vamos pôr, então, o mais. Na primeira operação podemos pôr o mais, por exemplo, dois pontos. E depois pomos, então, o resultado. Vai ser igual a A mais B. Ou seja, se o utilizador digitar o mais, o resultado vai ser A mais B, porque ele selecionou a adição. Depois, se o caso for o menos, portanto, se ele digitar menos, case menos, o resultado vai ser A menos B. Se colocar o asterisco, portanto, o símbolo da multiplicação, o resultado vai ser A vezes B. Se for divisão, o resultado vai ser A a dividir por B. Portanto, temos aqui as quatro operações aritméticas básicas. E depois temos então a última opção, cá está, que é a última opção, é a opção por defeito, ou seja, qualquer coisa que ele digite que não seja uma destas quatro, ele vai então digitar, vai escrever no ecrã a operação inválida e utilizamos então aqui o método exit. Okay? Portanto, sys.exit e o programa termina. Por fim, vamos escrever o resultado. Portanto, o resultado de A e depois com a operação de B vai ser igual a resultado. Usamos aqui um fstring, portanto, para substituir os valores das variáveis pelo respectivo valor. Vamos executar o código. Portanto, cá está, digito o primeiro número, vamos pôr, por exemplo, 10. Digito o segundo número, vamos pôr, por exemplo, 5. Então, qual a operação que nós vamos digitar, mais, menos, vezes ou dividir? Eu vou começar por digitar uma operação que não seja válida, por exemplo, vou escrever, por exemplo, o G, portanto, aqui é uma operação que não é válida, e reparem que ele dá operação inválida. Portanto, vai coincidir aqui com esta última opção, case, ok? O underscore, ou seja, qualquer operação que não seja uma destas quatro. Vamos agora executar novamente no pau terminal e vamos executar novamente o programa e agora vamos escrever então uma operação que seja válida. Vamos pôr, por exemplo, 10, mesmos valores, por exemplo, 10 e 5. E agora vamos selecionar, por exemplo, o mais. Reparem que aparece aqui logo na primeira, portanto, nós estamos o mais, portanto, o resultado vai ser A mais B, e depois ele vai imprimir aqui o resultado. Portanto, o resultado de 10 mais 5 é igual a 15. Okay? Portanto, o programa está a funcionar. Vamos agora experimentar fazer para uma segunda operação, um segundo cálculo. Podemos digitar os mesmos valores. Agora. Vamos agora para o seguinte, que é o menos. Então, o resultado de 10 menos 5 é igual a 5. Vamos executar mais uma vez. Vamos para a próxima operação. A próxima operação será a multiplicação. Multiplicação, sinal é o asterisco. Então, 10 vezes 5, 50. E por fim, agora vamos executar a última operação. Portanto, vamos pôr os mesmos valores. 10, 5. Vamos pôr a divisão. Portanto, e o resultado será 2. Okay? Portanto, o resultado de 10 a dividir por 5 é 2. Portanto, o resultado, lembrem-se sempre que vocês estão a reparar que qualquer resultado, o resultado de qualquer divisão, mesmo que seja inteiros, devolve sempre um número decimal. Cá está, 2.0.
Ok? Portanto, isto é um exercício muito simples, para vocês poderem ver como é que funciona a estrutura match case. Vamos ver agora aqui, vou fazer aqui só um CLS. Vamos agora fechar aqui o terminal e vamos aqui ver mais um exercício. Vou só comentar aqui esta parte. Vamos agora ver aqui o próximo exercício. Portanto, o próximo exercício é o seguinte: escrever um número digitado por extenso entre 0 e 9. Ou seja, o utilizador vai digitar um número decimal, portanto, numérico, e depois vamos digitar então se é o número 1, número 2, número 3, número 4 ou número 5. Ok? Portanto, vamos lá ver então. Temos aqui o código. Eu vou tirar aqui o código. Ok? Vamos aqui só tirar isto. Portanto, se nós digitarmos o 0, ele vai dizer que digitou o número 0. Se digitarmos o 1, vai ser o número 1 e por aí fora. Portanto, eu vou executar o código, digito um número de 0 a 9. Por exemplo, vamos começar pelo 0. Digitou o número 0. Vamos, por exemplo, o 1. Digitou o número 1. Vamos agora executar novamente o 2. Portanto, estão a ver. Reparem que o programa, agora o 3, por aí fora, se nós digitarmos um número que não seja o que está definido, ou seja, se não está aqui, por exemplo, vou digitar, por exemplo, vamos imaginar agora que vou digitar o 11. Ok? Reparem que ele dá número fora do intervalo, porque é a opção, a última opção, que é o default, ou seja, caso não seja um número de 0 a 9, ele diz que está um número fora do intervalo. Portanto, isto é outro tipo de exercício onde podemos aplicar o match case. Okay? Neste caso, reparem, como é número, ele não tem aqui as explicas. Okay? Se fosse string, tínhamos que pôr explicas, mas como é número, como é um inteiro, aqui não é preciso colocar as explicas ou as aspas. Vamos agora para o último exercício, vamos só agora comentar aqui este código. E vamos aqui, então, agora digitar aqui. O último, não para o penúltimo, aliás. Né? Aqui temos aqui outro. Portanto, temos aqui um número que é digitar um número entre 0 e 9 e dizer se é par ou ímpar, usando o match case, mais uma vez. Pronto. Então, reparem aqui neste exercício, nós temos aqui, vamos receber aqui um número entre 0 e 9. Vamos colocar aqui o inteiro, portanto, porque o input retorna sempre uma string, portanto, e agora temos que converter essa string usando a função int. E depois, caso o número seja, reparem, nós temos um exemplo, portanto, nós já vimos em strings, já vimos em números, e agora estamos aqui a ver números, mas vários tipos de números. Portanto, reparem, se caso, e nós podemos utilizar aqui o separador, este separador que é o pipe, portanto, que é o ou, então nós podemos dizer caso 1, ou 3, ou 5, ou 7, ou 9, portanto é isto que significa este primeiro case, nós dizemos que digitou um número ímpar. Caso seja um 0, um 2, um 4, um 6 ou um 8, ele diz que digitou um número par. Se não, então o número aqui será fora do intervalo. Portanto, nós queremos um número entre 0 e 9. Vamos executar o código. Portanto, podemos começar logo por um número fora do intervalo, para testar, por exemplo, o 11. Ele diz logo número fora do intervalo. Vamos executar agora. Vamos por aqui alguns números, por exemplo, o número 3. Cá está, digitou o número ímpar. Vamos executar, por exemplo, o número 8. Digitou o número par. Vamos só fazer mais um. Okay? Por exemplo, o número 0. Também digitou o número. Tá. Portanto, estão a ver que nesta situação também podemos aqui utilizar este match case também é muito útil neste caso. Pronto, e agora sim, vamos então para o último exercício, penúltimo exercício. Temos aqui, por exemplo, digitar um número e dizer se é negativo, neutro ou positivo, utilizando também o match case. Temos aqui então, digita o número, ele vai fazer o match do número. Reparem, temos aqui uma coisa importante que é, no case, nós podemos pôr uma condição. Então, case negativo, e depois pomos aqui um se. Portanto, se o número, ou um if número menor que 0, portanto, ele vai dizer o número é negativo. Okay? Portanto, caso seja neutro, como é que ele é neutro? Se o número for igual a 0, portanto, o número é neutro. E depois, caso positivo, então o que é positivo? Essa condição aqui, se o número é maior que 0. Ele vai imprimir, então, o número é positivo. Okay? Reparem que nós aqui temos uma estrutura ligeiramente diferente. Ou seja,
Nós aqui temos o caso, uma condição, e depois à frente o que é que diz, o que é que faz com que essa condição aqui, um negativo, seja verdadeiro. Portanto, é o caso do número ser menor que zero. Ok? Portanto, fazemos para negativo, fazemos para neutro e fazemos para positivo, ou seja, para os três casos. Portanto, isto é mais um exemplo que vocês podem ver que podemos utilizar esta estrutura. Vamos digitar então um número. Portanto, vamos digitar um número qualquer, por exemplo, 23. O 23 é um número positivo. Vamos digitar agora um número neutro, 0. Portanto, o número 0 é neutro. Então agora vamos ver um número negativo. Portanto, menos 33, por exemplo. O número 33 é negativo. Portanto, estão testadas as três condições. Okay? Portanto, este exercício também é muito útil porque tem aqui uma condição. Okay? Vamos agora ao próximo. E o próximo é que é mesmo o último. Portanto, digitar se é rapaz ou rapariga e o programa escolhe o nome. Okay? Portanto, é só para vocês perceberem que podem fazer com outro tipo de exemplos. Portanto, temos aqui, por exemplo, o nome de rapaz João, o nome de rapariga Joana, e temos aqui, por exemplo, o género, que vai ser um input. Então, escolha rapaz ou rapariga para darmos o nome. Portanto, vamos escrever rapaz ou rapariga. Ele vai escrever uma dessas palavras. E depois temos aqui o match género, portanto, este género que vamos receber. Então, se for rapaz, reparem que está entre pelicas porque é uma string. Se for rapaz, ele vai fazer o print, o nome do menino será, e pomos aqui a variável. Se for rapariga, então o nome do menino será, e temos aqui a variável. Caso ele não digite nem rapaz nem rapariga, então a escolha será não válida. Vamos executar o programa. Portanto, aqui não podíamos validar se era minúsculas, maiúsculas, usando os métodos upper ou lower, mas neste caso não é necessário. Vamos só executar aqui. Portanto, vamos por aqui. Vamos começar pela escolha não válida. Por exemplo, imaginem que eu escrevo XPTO. Portanto, ele sai logo. Ok? Falta aqui um print. Sai porque não devia fazer aqui um print. Falta aqui um print. Então vamos agora fazer isso. Ele saiu, mas não fiz aqui o print. Vamos executar o print. Portanto, vamos colocar então XPTO. Cá está, escolha não válida, que corresponde a esta última opção. Isto poderia ser feito na linha de baixo, não havia problema nenhum. Só pus aqui na linha, pus na mesma linha, só para perceberem que podem fazer isto também na mesma linha, como só tem uma instrução. Vamos pôr então, no próximo exemplo, vamos dizer se é rapaz ou rapariga, então vamos dizer que é rapaz. Então, o nome do menino será João. E vamos agora para o caso de ser rapariga. Rapariga. Okay? Então, o nome da menina será Joana. Pronto, vocês estão a ver esta estrutura match case, e podemos fazer mais alguns exemplos, mas só para vocês perceberem que esta estrutura match case é uma estrutura que é muito usada, útil em algumas situações, noutras temos que utilizar a condição o if e os elifs, mas em alguns casos podemos também utilizar esta estrutura que foi recentemente lançada então pelo Python. Okay? Pronto, espero que tenham gostado e vemos no próximo vídeo. Até a próxima.